Vamos começar mais um NalaCast. Estamos aqui com o Bruno. Ele é veterinário e empresário. Vai falar um pouquinho para a gente sobre medicina preventiva para os nossos pets. Quero iniciar agradecendo a Drogavet, nossa patrocinadora, que transformou a hora de medicar seu animal. Quando você for veterinário, pergunte se ele consegue manipular o medicamento que ele está passando para o seu pet. É outra história. Chega de sofrer na hora de medicar seu bichinho. O medicamento ele é palatável e feito para o peso ideal do seu pet. Personalizado, Drogavet a gente confia. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar hoje de medicina preventiva, né? Vamos sim. É um assunto que eu gosto muito de falar. Afinal, prevenir é melhor que remediar, né, Bruno? É muito melhor. Tanto para o animal quanto financeiramente. Sem dúvidas. Ainda é muito melhor, mais barato e o pet agradece, né? A gente também. Conta pra gente o conceito de medicina preventiva. O que é isso? Medicina preventiva nada mais é da gente cuidar da saúde e não da doença, né? Então, assim, enquanto o animal está saudável, isso eu falo animal e eu considero a gente, porque a gente também é animal e a gente também não faz muito bem a medicina preventiva. Infelizmente, tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana, a medicina preventiva ainda não é o que deveria ser, que é o carro-chefe mesmo. Mas o conceito da medicina preventiva é exatamente esse: é tratar para que não apareçam as doenças e com isso a gente consiga viver mais e melhor. Perfeito. Dentro da medicina preventiva, existe uma periodicidade para a gente fazer consulta com os nossos pets? Existe sim, e eu gosto sempre de falar sobre isso por conta de expectativa de vida. Um cão, por exemplo, ele sai de recém-nascido para adulto em 1 ano. A gente não, né? Um ano, a gente é um nenenzinho ainda. Então, é importante ver isso, por quê? Porque a gente faz um check-up que o médico recomenda 1 vez ao ano, pelo menos. 1 vez ao ano pra gente é muito diferente de 1 vez ao ano pro pet. Então, alguns pets, o ideal seria que fosse a cada 3 meses. Ou tá tudo bem, tá saudável, seguiu tudo direitinho ali das vacinas, faz uma proteção de pulga e carrapato, vermífugo. Então, 1 vez ao ano, pelo menos, na fase adulta, que a imunidade está mais forte, 1 vez ao ano no mínimo. Mas o ideal seria a cada 3, 4 meses passar por uma consulta, um check-up para a gente ver se está tudo bem, pesquisar doenças antes que elas se agravem, né? Sim. Dentro dessas consultas periódicas preventivas, existem exames que são realizados? Quais seriam eles? Sim, aí depende muito da fase de vida, da idade. Mas vamos vamos dar um exemplo aqui. Um cão ou gato acima de 6, 7 anos. O ideal, se for para fazer um check-up, é fazer um ultrassom abdominal, hemograma completo, perfil hepático renal, com glicose, com tudo. E, se possível, a parte cardíaca também, um eletro, um eco. Isso tudo é já fácil de encontrar na medicina veterinária. E, apesar de parecer muito exame, nem todos eles são de custos tão altos e, assim, o custo ainda é bem menor do que um tratamento de uma possível doença mais grave. Tipo, numa ultrassom abdominal, a gente pode descobrir um início de um tumor na bexiga. E se tá pequenininho ainda, o tratamento vai existir provavelmente, uma cirurgia que tiver que ser feita vai ser uma cirurgia mais simples. E se a gente não fala nada, ela é silenciosa. E como eu falei que tudo é mais acelerado da vida do animal, se a gente demora 6 meses, 1 ano depois, sem fazer check-up nenhum, e quando for, já pode estar toda tomada a parede da bexiga e não tem mais o que fazer. Então, assim, é importante porque é silenciosa. Às vezes demora muito para mostrar algum sinal. E aí, se você descobre tarde, né, isso acaba comprometendo o tratamento do seu pet, né? Total. Eu sempre falo que a medicina preventiva bem feita vai fazer, com certeza, seu pet viver mais tempo e de uma forma muito mais saudável. Que eu acho que a gente busca, né? Com certeza. Vivem tão pouco, né? Espero que eles vivam sempre bem. A alimentação, ela influencia na medicina preventiva? Total. O que eu falo também sempre com os clientes na clínica é o seguinte: a gente sempre fica com aquele hábito de dar uma comidinha no canto, pela mesa, tá Aquele comendo, pãozinho. divide um pedacinho. Bruno, minha mãe faz isso todos os dias quando tá com a Nala. Eu falo que eu descubro isso fácil quando eu converso com os tutores, eles falam que o cão sempre fica pulando na perna de todo mundo pedindo comida. O cão, ele aprende por associação.
Se um dia ele pulou, ele ganhou, ele associou que se ele pular, ele ganha. Então todo cão que pula na perna para pedir comida é porque tem alguém que tá dando comida, porque ele aprende associando. Mas você sabe que a Nala só pede comida pra minha mãe? Porque ela sabe que é só minha mãe que dá? Associou que só ela que dá. Isso é bom, Tem que dia fica que ela- mais fácil de controlar. Tem dia que ela até late. Com a gente, ela finge que não tem nada E acontecendo. sua mãe tem que preocupar muito com o que tá dando. Então, se Pão tem com alguém... manteiga, tá bom pra você? Já vi cachorro que toma café, né? Meu Então, Deus, é assim, sério? tem coisas que eu escuto que não acredita. E eu tenho alguns truques para descobrir algumas coisas assim, porque os tutores, eles ficam com vergonha de falar algumas coisas pro veterinário. Aham. Aí eu coloco o esteto, vou contar meu segredo, né? Mas vamos lá. Eu coloco o esteto, numa hora que eu não quero ouvir nada do coração, né? Tiro um lado dele, fico olhando, colocando o esteto, mudando de posição, fazendo cara séria e começo a perguntar tudo. Ele comeu alguma coisa diferente? Tem nada a ver com eu ao escutar, né? Nessa hora, eu acho que eles ficam com medo de eu ter descoberto alguma coisa aham. perigosa, aí conta tudo. Aí conta que come queijo, que gosta de iogurte, que gosta de Nescau, que gosta de tudo. Aí tem 1 milhão de coisas que eu já ouvi falar, assim, que não dá Aí pra você acreditar. vai descobrindo tudo, né? Tem coisas Tem que vezes que eu realmente dá falo que é melhor vergonha. trocar do pet ir pra minha casa e eu ir pra casa do tutor, que eu vou comer melhor do que na minha casa. Verdade. Mas iogurte desnatado pode? Pode. Eu gosto muito de passar no tapete, coloco no congelador e a Nala fica lá 40 minutos Pode lambendo. assim, dessa forma, como um agrado, uma distração, enriquecimento ambiental, isso tudo pode. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é com o nosso alimento, porque ele é muito temperado. Na verdade, Sim. o nosso alimento, a vida que a gente leva, a gente come coisas que não deveriam comer. Só que a gente é responsável pelo que a gente está fazendo com a gente mesmo. Uhum. E a gente é responsável pela vida do animal. Então, uma responsabilidade maior. Se você quer se matar fumando, comendo fritura o tempo todo, bebendo demais, o problema é seu. Você está fazendo isso, né? Muitas vezes até afeta outras pessoas, mas no geral você teria que ter essa consciência. É. Mas se você tem um animal, você tem que saber que você é responsável. Se ele adoeceu ou engordou demais ou adoeceu por conta da alimentação errada que você deu, a culpa não é dele, né? A culpa é só sua. Né? Verdade. E falando de alimentação, a gente falou que a alimentação ela faz diferença na medicina preventiva, né? A ração, a alimentação natural, a junção das duas, o que que você recomenda? Ó, depende muito do seu estilo de vida, da sua casa, porque a alimentação natural dá trabalho. Muito. Eu prescrevo, eu faço alimentação natural para muitos pets, mas eu sempre sou sincero nisso daí, porque assim, dá muito trabalho e você tem que saber que se você dá conta de fazer isso por um longo período de tempo, tem a fase da adaptação inicial, tem que ser bem medido, tem que suplementar. A Então, alimentação natural não é arroz com frango, né? não é arroz com frango. Ela tem toda a quantidade certa de carboidrato, de fibra, de proteína. A gente tem que dosar bem caso a caso. Então tem que fazer alguns exames de sangue antes do seu pet, ver como que tá a parte... Uns exames que não são tão comuns para cão e gato, que é o lipidograma, ver colesterol, ver isso tudo, ver como que tá. Aí pesa, tira as medidas... E depois a gente adapta uma alimentação específica para aquele pet. E coloca 2 a 3 cardápios diferentes. Tem alguns petiscos naturais que dão para fazer também. Só que tudo isso dá trabalho. Sim, muito. E se você não tem esse tempo, as rações super premium hoje, a maioria são muito boas, assim. Então, o ideal é sempre que seja uma ração super premium e não tem muito para onde correr. Ração ainda é aquilo. Quanto mais cara, melhor. Não tá pagando só propaganda não, porque é mais complexo. Você achar uma super premium com preço muito baratinho, você pode desconfiar, porque não tem tanta fiscalização em relação à qualidade do alimento dos animais. Então, entendi. as mais caras ainda são as que estão gastando mais com pesquisas, com trabalhos, que se preocupam mais com a qualidade dos nutrientes. Então, as marcas mais consolidadas, super premium, elas são uma excelente opção. E um detalhe, é seguir a quantidade recomendada atrás da embalagem. Peso do animal, quantidade diária, divide aquilo em 2 ou 3 vezes e é só aquilo por dia. Se vai colocar alguma outra coisa, algum petisco, lembrar de reduzir a ração. Sim. A ração, ela é importante, né, de forma geral. Uma amiga hoje compartilhou comigo que ela mudou a ração e a pelagem do cão dela melhorou. Então, a ração é de fato um tratamento, né?
Ela ajuda bastante na prevenção mesmo de queda de pelo, porque são os nutrientes que estão ali e a forma que esses nutrientes são absorvidos pelo animal. Curioso sobre a dosagem que você comentou, cara, eu sempre dou a dosagem certinha pra Nala, a gente tem uma balança e ela continua um leitão. Curioso, né? Ela come pão com manteiga, que eu já soube, Não, né? não, mas só quando vai na casa da avó, ela não mora com a avó dela. Isso é Ó, o esporádico. veterinário dando bronca, né? Final de semana, ou quando a gente vai viajar, que ela fica na minha mãe, ela volta, eu já sei que ela come besteira, porque ela solta aquele pum, o pum entrega Na hora. que comeu coisa errada, que não devia comer. Mas também não tem jeito, existem as particularidades, né, assim, de cada animal. Tem animal que tem um metabolismo um pouco mais lento, tem animal que é mais acelerado, tem uns que já tem o biotipo que nunca vai engordar, outros com uma facilidade enorme engorda, igual os seres humanos também. Então, a gente tem muitas semelhanças nesse sentido. E como alguma pessoa que tem dificuldade para emagrecer, se a Nala tiver essa dificuldade para emagrecer, tem que pensar no estilo de vida dela para tentar acelerar o metabolismo, alguma suplementação que ajude a acelerar o metabolismo, para ela queimar esse excesso de gordura um pouquinho mais rápido. Excesso de fofura, Bruno. As pessoas passam por mim e falam assim, nossa, ela tá prenha, vai ter filhote, quanto vai ser? Maldade. Eu só olho assim, eu falei, não, ela é gorda mesmo. Vou dar uma dica de como você vai saber se ela tá sobrepeso, obesa ou dentro do peso ideal de uma forma mais simples. Não é uma regra 100%, mas já ajuda bem. Olhar ela por cima. Ela em estação normal, você olha por cima, o tórax dela tem que ter uma leve curvatura, pelo menos, aparecendo, que a gente fala que é a cinturinha ali. Do tórax, aí quando acaba as costelinhas que vai para a barriga, tem que dar aquela curvatura. Quando tá reto é sobrepeso e quando tá abaulado já é obeso. A Nala parece um frigobar. Quadradinho. Ela já dá pra colocar um copo nas costinhas dela, o copo fica ali, já virou uma mesa de centro. Ela não tem nenhuma voltinha. Voltinha só pra fora. Então, e tem que trabalhar pra ela ter, porque a gente brinca, mas ainda mais ela que é um animal de porte maior um pouco, sobrecarrega as articulações. Sim. Então, assim que ela tiver acima de 8 ou 9 anos, ela já pode começar a desenvolver alguma dor articular. Então, a importância de manter no peso ideal não é a estética, né? Na verdade, a cinturinha que eu falei é só um meio da gente saber se tá em qual colocação que tá aí, se é peso ideal, sobrepeso ou obesidade, de uma forma mais básica, pra gente buscar ela tá sempre dentro do peso ideal, que aí melhora o pelo dela, porque vai diminuir a inflamação, então diminui queda de pelo, diminui a celulite, aquelas coisinhas vermelhas que dá irritação de pele, às vezes alguns tipos de alergia. Quando ela vai emagrecendo, diminui a inflamação do corpo dela, diminuindo a inflamação, ela fica mais saudável e com uma qualidade de vida melhor. E as articulações para o futuro, se ela está com excesso de peso agora, por exemplo, ela já está sobrecarregando a articulação que ainda está nova. Mas daqui a pouquinho isso vai cobrar. Sim. Então, o que puder fazer para acelerar o metabolismo, de repente a alimentação natural já direcionada para isso pode ajudar. A obesidade, então, ela é um tema muito importante dentro da medicina preventiva. Total. Antigamente tinha muito aquilo, né, de o animal gordinho e a criancinha gordinha, todo mundo falava, é sinal de saúde e tal, mas a bochechinha corada, aqueles nenenzinhos com a bochecha desse tamanho, mas a gente já sabe há alguns anos que é considerado doença e tem que ser tratada como. Então, assim, na medicina preventiva é a gente não deixar que o pet chegue num sobrepeso e numa obesidade. Perfeito. Se a gente já está tratando o sobrepeso, a gente já não está na medicina preventiva. A medicina preventiva vem antes para não deixar que fique. Tratar a obesidade, né, como nos humanos, você tem que consumir menos do que você gasta. Certo? Isso é uma regra para emagrecimento, mas não necessariamente para saúde. Algumas vezes você emagrece com saúde, não tendo esse déficit calórico também. Uhum. Então, assim, é só, às vezes, uma mudança de estilo de vida, você pode estar até consumindo um pouco mais de caloria do que você está gastando, mas seu metabolismo está mais acelerado, está gastando mais ali. Mas eu aceleraria o metabolismo fazendo atividade física? Atividade física, tem alguns produtos de alimento, a L-carnitina ajuda
a acelerar o metabolismo. Então tem algumas suplementações que dá para misturar no alimento. A gente consegue até manipular, né, Bruno? Provavelmente dá para manipular também. A droga, se dá para manipular, na Droga Vet vai manipular e vai fazer de uma forma que vai ser saborosa ali, que o animal não vai notar. Porque muita gente fala, mas se eu colocar qualquer coisa na ração, meu pet não come. Então a manipulação ajuda nisso, que a gente faz palatável. Se você gosta de frango, vai vir com sabor de frango. Se gosta de carne de boi, pode vir com sabor de carne de boi. Então a gente consegue colocar os palatabilizantes ali no suplemento manipulado, que vai fazer o pet comer normal, né? Perfeito. Nessa luta de emagrecimento do pet, a gente também tem que ter muito equilíbrio. Por quê? Eu coloco a Nala para caminhar ou para correr, visando de fato ela gastar energia, né, e ter o déficit calórico. Só que ela volta mancando por conta das articulações, por conta do sobrepeso. Então eu percebo que eu tenho que ter muito equilíbrio entre o interesse do emagrecimento e o cuidado da articulação, né? Que a articulação certamente também é um tema dentro da medicina preventiva. Também. Aí entra os exercícios para fortalecimento. Aí tem fisioterapia veterinária para fazer fortalecimento muscular, que a gente coloca alguns pezinhos como se fossem tornozeleiras nas perninhas, tem os obstáculos para passar. Sério? Tem a É quase uma musculação. É quase uma musculação. Aí tem algumas dicas de colocar para caminhar em subida, que aí não é a quantidade de tempo que vai caminhar, é a intensidade que vai ser. E no início vai começar com uma intensidade mais baixa para ir fortalecendo a musculatura. Quando a musculatura já estiver forte, a articulação não sofre mais. E quando a musculatura está forte, provavelmente já perdeu massa gorda, né? Só está com a massa magra ali. E a musculatura ela vai causar aquela proteção nas articulações. Aí não vai sobrecarregar. É importante, então, ter orientação do veterinário, porque a gente vai tentar emagrecer o cãozinho por conta própria, não vai dar certo. Aí começa só a caminhar, ou aí compra uma ração light, ou uma ração dessas para emagrecimento mesmo, e coloca para caminhar, e o animal não tem musculatura, aí o caminhar vai acabar lesionando, aí lesiona, para de caminhar, e volta começa a engordar. Aí fica então, o ciclo, né? Então o ideal é ter um planejamento para isso tudo. E um acompanhamento. Um acompanhamento, dá uma fortalecida primeiro, tem exercício que dá para fazer em casa. Tem exercício até com aquelas bolas de pilates para a parte de abdômen. Então você coloca na bola grande de pilates, a Nala, por exemplo, coloca aquela bola grande de pilates, coloca ela deitada de barriga para cima e ela vai ficar forçando para sair. Porque ela tá forçando ali, ela tá forçando o fazendo abdômen. Abdominal. Tá fazendo abdominal. Que então, assim, incrível. isso 3 vezes na semana, durante alguns minutos, até ela mostrar que cansou, ela vai estar resistindo mais. Na caminhada, a coluna dela vai ser menos sobrecarregada, porque o core, né, o abdômen dela vai estar mais forte, vai segurar a pressão da coluna, que eles andam em estação de 4 patas, a coluna tende a pesar no meio. Se ela está com o abdômen bem tonificado, o abdômen vai segurar, a coluna não vai sobrecarregar. Aí a gente começa a deixar a biodinâmica dela ali certinha para ela conseguir dividir o peso do jeito certo e não sobrecarregar nenhuma articulação. Perfeito. Então, assim, um macetezinho pequeno, né? Muito bom, muito boas dicas. Bruno, dentro da medicina preventiva, o passeio, o enriquecimento ambiental, a interação com o cão, ela também faz diferença para a ansiedade? Como que vocês tratam, no caso, a emoção do cão? Porque tem cachorro que é ansioso, por exemplo, né? Que tem ansiedade de separação, eles sofrem por muitas coisas. E como vocês tratam isso? Muita gente fala comigo no consultório que não passeia, mas o quintal é muito grande, por exemplo. Corre para todo lado no quintal, só que tá preso no quintal. Então não é só o que tá correndo ali. A parte emocional do pet ali conta muito. Ou só passeia no mesmo lugar há muito tempo. Eu sempre falo, troca o local. Tem um quintal muito grande, mas às vezes você mesmo com um quintal muito grande, 3 vezes por semana ou todos os dias, uma voltinha no quarteirão, já está mudando o foco daquele animal que só vê a mesma coisa o tempo todo. Então isso tudo vai controlando um pouco de ansiedade. Na hora de sair, esses animais mais ansiosos, tem aqueles macetes mais de adestramento mesmo, que tipo, você pega a guia, às vezes o cão já fica agitado pra caramba, né? Sim. Então pega a guia, espera parar de agitar. Você tem que se manter calma, senão a gente fica agitado também. Normalmente a gente grita, para, não sei o quê. Fica todo mundo agitado. É uma festa. O certo é o quê? Pegou a guia, o cão começou a ficar muito agitado, você mantém a calma, espera parar. Na hora que ela parou, sentou, você vai, ameaça colocar a guia. Ela agitou de novo, você para.
até ela entender de que ela só vai colocar a guia quando ela estiver paradinha. Colocou a guia, abriu a porta, ela vai agitar de novo. Segura a guia e não sai. Aí ela vai parar, você vai ameaçar andar. Se ela agitou, você para de novo. Até ela entender de que só vai sair da casa quando ela parar. Isso tudo você vai condicionando ela a diminuir essa ansiedade. Então, depois de um tempo fazendo isso, alguns cães aprendem mais rápido, outros demoram um pouco mais para associar. Mas depois que associou, você vai ver que vai pegar a guia, o cachorro vai sentar, você vai colocar a guia, vai abrir o portão, ele vai sair direitinho, mas tem que ser insistente. Algumas vezes, no segunda ou terceira vez, o cão já entendeu. Outras vezes você vai fazer por meses e ainda vai dar ansiedade. É insistência até ela criar aquela coisa da associação. Tipo, associei de que o passeio só rola se eu não estiver puxando, se eu não estiver agitado. Porque burro eles não são, né? Não. São inteligentes até demais. Até né? demais. Então, cuidar também das emoções do cão faz diferença dentro da medicina preventiva. Para manter a saúde mental desses cães. Eles têm lá o raciocínio deles ali. Eles são mais inteligentes do que a gente imagina. Como a gente trata a castração dentro da medicina preventiva? Castração é um tema muito polêmico, principalmente para as cadelas. Não, para os dois. O macho, até uns anos atrás, chegava no mês de outubro, a gente falava da Outubro Rosa Pet, depois novembro falava no Novembro Azul para os machinhos. Aí hoje em dia já tem vários estudos que mostram que não tem associação com a não castração do macho com o aparecimento de tumores de próstata. Não tem relação nenhuma, tem até uns estudos mostrando que vários cães castrados tiveram esses tumores também. Então, assim, não tem mais relação, isso caiu por terra. Eu não preciso castrar meu cão por conta de uma prevenção de doença. Até sim, porque castrando a gente reduz a próstata, mas assim, não vai estar evitando nenhum tipo de tumor, igual é na fêmea com a castração de mama, que a gente está provado que reduz a possibilidade de aparecimento de tumor de mama. Ah, é? Então, na fêmea, a briga sempre existente, assim, é castrar muito cedo, castrar antes do primeiro cio, depois do primeiro cio. O último consenso que eu vi, mundial mesmo, na veterinária, mostra que se castrar pouco antes do primeiro cio ou logo depois do primeiro cio, a gente já reduz muito a possibilidade. Antes do primeiro cio, a gente reduz em quase 100%. E tem que ser mais próximo do cio mesmo, para já dar tempo de desenvolver toda a parte reprodutiva do pet. Logo depois do cio, que já teve um primeiro contato com hormônio, a gente diminui a possibilidade também, mas já teve esse contato com hormônio, e esse hormônio do cio, ele tem ligação com o tumor de mama. A gente reduz a possibilidade, mas reduz menos. Isso é um último consenso, tem estudos mais detalhados mostrando. Ainda é igual eu estava conversando com você antes aqui, isso pode mudar ano que vem. Inclusive, em janeiro eu vou para o VMX, que é o Congresso Mundial, e eu já vi que vai ter um tema de parte reprodutora de cães e gatos, e eu já vou lá para ver o que está falando o último consenso mundial. Aí eu já trago novidades. Mas até então, o que a gente sabe é isso. O que não pode, que entrou muito na polêmica, é a castração muito novinho, que tinha muitos lugares, principalmente ONGs, que tem esse controle populacional, e estavam sendo questionados pela castração com poucos meses ali, logo muito precoce. Aí tem toda uma parte de saúde pública envolvida também. Tem coisa que castrando muito cedo pode gerar problema de cistite, alguns problemas de desenvolvimento desse animal. Só que dependendo da situação, a gente não tem como. Se tá fora do controle. Essa proposta deles nem foi aceita, né? Então, isso tem um debate que vive isso. É polêmico. Sou de veterinária há 18 anos e 18 anos que tem essa polêmica. Você indica a castração para um animal que ele tem um lar adequado para as necessidades dele, que ele não vai ter contato com outros cão, que ele não vai ter um controle populacional desenfreado? Indico ainda, até por conta de outras doenças que a gente pode prevenir. Tem vários estudos também que mostram uma cadela castrada, por exemplo, ela tende a viver mais do que as não castradas. Isso porque, normalmente, uma das cirurgias mais comuns que eu faço na clínica das cadelas é piometra, que é a infecção de útero. É sempre cadela não castrada, óbvio, porque é a infecção do útero, acima de 6, 7 anos, que vem 15 dias depois de um cio,
ou depois que teve uma cria, passou um tempo, porque é a abertura da cérvix, entra a bactéria, então depois de uma cria ou depois de cio, a gente pode ter mais chance, normalmente a cadela de meia idade. Se ela é castrada lá atrás, essa possibilidade que é grande de ter uma piometra e de repente acabar não resistindo numa cirurgia ou não chegar a fazer uma cirurgia é muito grande. Então, falando só da fêmea, por conta da piometra, uma doença específica, se ela for castrada, essa possibilidade já não tem, é menos uma doença que é perigosa, que é cirúrgica, que não vai precisar fazer. Perfeito. O primeiro cio acontece com quanto tempo? É de o primeiro normalmente 6 até 10 meses pode acontecer. Normalmente é de 6 a 8. Então, se eu tiver um cãozinho, uma fêmea principalmente, né, e quiser castrá-la, eu posso procurar o veterinário para fazer isso com quanto tempo? 5 meses, você tem a idade certinha dela, com 5 meses e meio, 6 meses no máximo, que a gente pega bem na beirinha do primeiro cio, faz os exames necessários, faz o exame clínico, tudo, o exame físico, e depois parte para a cirurgia. Isso seria o mais indicado, que assim, até então, a gente está prevenindo quase 100% o risco de tumor de mama e 100% dela vir a ter piometra, que é essa infecção de útero. E também o controle populacional, E também o né? controle populacional, porque às vezes tá numa residência, tem um tutor responsável, mas pode escapar, outro animal pode entrar, abrir o portão da garagem, saiu, cruzou, quando tá no Bruno, cio... eles fazem loucura, né? É. Foi muito engraçado. A Nala, ela teve 2 cios, parecia tiro. Você olhava assim, minha casa ficava ensanguentada. E ela ficava lá no portão, com a bundinha virada pra grade, esperando algum cachorro passar. Normalmente isso é no final do cio, que é o período mais fértil dela. Quando chega ali no seu 12º dia, mais ou menos, é quando a cadela fica receptiva, porque a natureza é muito perfeita, né? Uhum. Ela fica receptiva porque ela sabe que ali é o período mais fértil. E é a lei natural da vida de manter a espécie, né? Então é a fase que ela tenta dar um jeito e os machos que estão em volta vão tentar dar um jeito. E eles vêm de longe, né? O cheiro vai quilômetros, então assim... Eu percebo isso porque a gente mora no condomínio, o portão é fechado e não tem cachorro de rua dentro do condomínio, né? E de repente apareceram 2 cães no portão que não eram de lá, não eram dos nossos vizinhos. Mas o cheiro eu não vou lembrar de cabeça agora, mas ele vai quilômetros de distância, o cão consegue farejar uma cadela no cio. Então assim... Até os que são controlados, né, a gente está castrando, a gente está controlando isso também, porque pode acontecer um acidente. Ela queria né? muito namorar. Tadinha. Mas a gente conversando semana passada com alguns amigos que têm um canil, eles disseram que algumas das vezes, para fazer a cria, os filhotes, eles não namoram, né? Eles acabam fazendo com uma inseminação. É um processo mais leve para a cadela e para o cão também. E eu não sabia sobre isso. É porque não é nem tecnologia, que a inseminação é bem antiga, mas a facilidade, o acesso à inseminação aumentou bem e fica mais tranquilo. É menos natural, né? Mas é mais tranquilo. Ela ainda me falou assim, você já imaginou 2 bull terriers namorando? Eles são todos desastrados, um ia cair por cima, ia ser um caos, a gente vai fazer inseminação. Igual bulldog, assim, bulldog francês, bulldog inglês, eles nem são recomendados deixar cruzar, porque pode causar problemas cardíacos até na hora ali, porque eles respiram mal, eles têm já o problema físico deles ali, que o esforço que eles fazem pode ser ruim para eles nesse momento também. Essa sua opinião, né, sobre castração também se estende para gatos? Sim, gatos principalmente. Tem gato tem 2 coisas certas quem tem gato. Tem que castrar o quanto antes, não tem como ter gato sem estar castrado, nem gato, nem gata. E testar sobre FIV e FeLV, que são as doenças principais. A gente tem os veterinários que falam da campanha Miô testou. Tipo, o Miô tem que testar. Testa para FIV e FeLV, manter vacinação em dia e a castração. Isso é uma medicina preventiva raiz ali pro gato. Existe vacina para FIV e FeLV? FIV, que é a síndrome da imunodeficiência felina, vírus da imunodeficiência felina, que é como se fosse a AIDS felina. Uhum. Essa não tem vacina. E tem a FeLV, que é a leucemia felina, que tem vacina. Perfeito. Aí, e o contágio é muito fácil. A maioria das pessoas que têm gato ainda são gatos que são adotados ou de gatil, ou de gatil de ONG, ou na rua, ou porque apareceu.
Então, o primeiro ponto é testar, até porque dono de gato dificilmente tem um só, acaba tendo mais, o que também não seria recomendado. Gato gosta de ficar sozinho. E o dono de gato, eu sou dono de gato, eu tenho 2, e por mim eu teria mais também. E a gente olha e fala, daquela cor eu ainda não tenho. Então isso é exatamente o que eu falo sobre bulls, eu quero um de cada cor. Então assim, tem que estar vacinado, castrado, testado, isso é fato. Você tem cães também? Tinha cães, agora eu não tenho, a minha morreu velhinha já. Aí como eu não tô parando em Volta Redonda quase, tô viajando demais, aí a gente optou por estar só com os 2 gatinhos, que já me dão esse trabalho, né? Que aí vai gente lá em casa. Às vezes eu deixo algum parente ou amigo morando lá em casa nos dias que eu tô fora, para não deixar os gatinhos sozinhos também. Eles sentem falta, né? Sentem, essa história sentem. de gato ser independente, gostar da casa. Se eu ficar 2 dias fora e ninguém foi lá na minha casa, isso aconteceu umas semanas atrás, que eu ia fazer um bate-volta e acabei tendo que dormir. Cheguei no outro dia à noite, tinha vômito na sala, e os gatos ficam estressados, não é legal, não. Imagino. Bruno, sobre a medicina preventiva, o que a gente tem de vacinas obrigatórias? Não chega a ser polêmica, mas é um tema um pouco sensível, assim, que é bom ter esse espaço para falar, assim. A gente tem que primeiro, falando das vacinas de cão, desmistificar esse negócio de V5, V8, V10, V12, que não é motor de carro, não é nenhum V nada, não é V nada, na verdade. A V10 que tem no mercado, se a gente for olhar, não chega a 10. A V8 que a gente tem é V7 ou V6, na verdade. V8 ou V10 significa que ela cobre a prevenção de 8 ou 10 doenças. Mas isso é uma nomenclatura bem errada, assim. O que a gente tem que saber, assim, é uma vacina múltipla, é a múltipla virose para as principais doenças virais. Tem que ser aplicada por médico veterinário, vou explicar porquê disso também. E, de preferência, as vacinas importadas. Aí não é preconceito com a vacina nacional, mas a vacina importada, primeiro que ela tem uma tecnologia melhor de alguns laboratórios, são laboratórios que já existem há mais tempo. A vacina nacional, ela é vendida em qualquer agropecuária, por exemplo. E eles guardam de qualquer jeito também. Na minha clínica, por exemplo, eu tenho uma geladeira, um freezer ali que é só para vacina e que eu mantenho um termômetro que é de máximo e mínimo. Só que não é só um termômetro de máximo e mínimo. Ele faz um relatório para mim. Se cair a luz, eu recebo mensagem, o tempo que ficou. Toda semana eu tenho um relatório de como que ficou estabilizada a vacina, porque elas são sensíveis à temperatura. Chega numa agropecuária, provavelmente deixa numa geladeira que põe outras coisas na geladeira, comida de funcionário, ou chega à noite, desliga a chave geral da loja, no outro dia liga de novo. Essa variação toda está invalidando o efeito da vacina. E voltando ao assunto da V8, V10, escolher sempre veterinário, vacina importada e que seja adequado para o seu pet. Então, vamos supor, até da importada mesmo eu uso uma linha de vacina, tem outra de um laboratório grande também, importada também, que usa um outro tipo de estudo. Eu uso a linha mais europeia, que é o menos é mais. A gente direciona para o que o animal tem de risco mesmo. O outro já é a linha mais americana, que é tudo mais. Quanto mais, melhor. Eu gosto dessa linha que eu uso, porque eu consigo personalizar um pouco mais de acordo com o estilo de vida daquele animal. Tipo, eu queria fazer até melhor, mais do que isso, mas no Brasil não tem essas vacinas tão separadas igual existem em outros países. Mas por que você vai ficar vacinando um animal que não tem contato com nenhum outro pet, mesmo a gente podendo levar algumas coisas, mas que não tem esse desafio todo? A gente vai vacinar de 12 doenças, que até hoje eu não descobri qual é essa 12ª, que tem algumas agropecuárias que vendem uma de 12 doenças. Seria V12? É a V12. Nunca ouvi falar. Tem uma que são 11, e eu não sei nem quais são, até hoje eu não consegui entender. Porque as que eu uso, que é a múltipla, que são 6 ou 7, agora eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas elas protegem sobre as principais doenças virais que o pet precisa. E quem é o responsável por saber disso é o médico veterinário.
Então, não é uma receita de bolo a vacina. Isso eu bato na tecla até para as veterinárias que trabalham comigo, de que não é para chegar e fazer de qualquer forma. A vacinação é um negócio muito importante. Você precisa saber se o animal está realmente saudável antes de vacinar, porque senão não vai responder a vacina, não vai criar a imunidade que a gente precisa, às vezes até vai baixar mais ainda a imunidade. Então o cão precisa, de preferência, estar até suplementado nesse período de vacinação. Uma curiosidade também, você sabe por que fazem 3 até 4 doses quando o animal é filhote? Não. Não é porque precisa fazer para ter essa resistência, é porque a gente não tem como saber qual imunidade materna que aquele pet tem. Então, ele nasceu, ele mamou colostro, a mãe passa a imunidade dela, e a gente não sabe o tempo que esse gráfico da imunidade materna vai cair. E enquanto a imunidade materna está alta, a vacina ela protege contra a vacina, então não cria imunidade. Então a gente precisa que caia, e tem vários estudos mostrando que até lá os seus 4 meses está caindo, por isso que a gente faz uma dose, 21 a 28 dias repete, 21 a 28 dias repete, para a gente garantir que pegou e a vacina realmente reagiu ali e o animal criou uma imunidade. Perfeito. Então aquele filhotinho que nasce mais fortão, gordinho, aquele ali provavelmente vai precisar de 4 doses. E a gente acha, esse é o mais saudável. Tipo, nasceu aquela nalinha fortinha já assim, a bitelona da ninhada. Aquela ali provavelmente está cheia de imunidade materna, ela vai ser a última a conseguir criar imunidade. Se a gente faz só 2 doses ou faz 3 logo no comecinho, pode ser que a terceira ainda caiu e ela ainda está com uma imunidade alta da mãe, e ela não vai estar protegida, e passa uns meses, pega uma parvovirose, aí a gente vai falar, ué, mas estava vacinada. É onde acontece o que a gente fala da falha vacinal, mas na verdade é porque tem imunidade materna envolvida. Então vacina é um negócio que tem que ser mais estudado e mais preocupado, e tem que ser feito e repetido anualmente. Sim. Ô Bruno, quando é filhote, existe aquele protocolo que o filhote não pode ir para a rua enquanto não finaliza as 3 ou 4 doses? Sim, a não ser que a gente queira que o animal pegue alguma coisa, porque ele não está protegido ainda. Então a gente não pode expor um animal que ainda não está com a imunidade completa, a gente não pode colocar o desafio. E na rua vai ter o desafio. Às vezes está em casa, no quintal, e o quintal é com contato, o portão tem contato com a calçada. Se passa um cachorrinho de rua com sinomose, espirrando ali na grade, e o seu filhotinho de 3, 4 meses, que ainda não completou a vacinação, passou por ali e cheirou, ele vai pegar a sinomose e vai sofrer as consequências da doença. O filhote, com cuidado, ele tem que ser redobrado. Redobrado até pelo menos 10 a 15 dias depois da última dose da vacina múltipla. Principalmente da vacina múltipla. E aí nós falamos da vacina múltipla, tem a vacina de raiva também, né? A gente começa quando é filhote? A vacina de raiva é uma das que a gente tem que fazer, então vamos voltar ao protocolo principal, cada veterinário tem o seu, mas a gente tem o protocolo das vacinas múltiplas, tem a vacina de gripe e tem a vacina antirrábica. Hoje em dia tem um consenso que eu falei que eu sigo o ASAVA, que é como é que fala? O ASAVA é o Mundial... Associação Mundial Veterinária, agora eu esqueci exatamente a sigla, ela é americana, mas tem veterinários estudiosos do mundo inteiro, inclusive tem a Mary Marcondes, que é uma veterinária do Brasil, que fica por conta da parte da América Latina, então ele é direcionado para a América Latina, com os desafios que a gente tem na América Latina, e no ASAVA mostra, por exemplo, que a vacina de Giardia ela não entra nem como a opcional. A de gripe é uma vacina considerada opcional, a gente pode fazer ou não. Obrigatória é a múltipla e a antirrábica. Do gato, hoje em dia, já saiu agora há pouco tempo, no último paper do ASAVA, mostrando que a vacina que pega felve também, que é a quíntupla felina, ela é obrigatória também agora. Ela não era obrigatória, agora ela é, principalmente no Brasil. Mas voltando para o cão, vacina múltipla obrigatória e antirrábica obrigatória. De gripe opcional, Giardia nem recomendada seria mais. Ela entra como não recomendada. O Brasil é o único país que ainda tem a vacina de Giardia. O laboratório que vende a Giardia, se eu ouvir esse podcast, vai me matar. Mas eu estou falando com base no ASAVA. Eles têm uma outra linha de estudo, mundial também, que fala outra coisa. Mas
Eu sigo uma linha, tem embasamento, e na linha que eu sigo mostra que não entra nem como recomendado. Perfeito. A giardia, ela dá diarreia? Da diarreia é um protozoário, não é um vírus. A vacina provou que o controle da giardia é um controle muito baixo e que só diminui um pouco o sintoma, então não tem motivo de aplicar uma vacina que não é para vírus, que é para um protozoário, que tem tratamentos, que tem controle também, que pega na água. Então, assim, não tem nenhum estudo que me convença que a vacina da giardia é preciso fazer. Eu trabalho com ela também na clínica, tô sendo científico, não empresário. Tenho que né? ver se o protocolo vacinal da Nala está em dia. Nem me lembro da giardia. Ela teve uma diarreia muito severa. Conseguiu decorar o teto da casa. Não. E aí alguns comentários vieram falando, né? Ela tá com giardia, precisa tratar giardia, mas foi um procedimento de endoscopia. Imagino que deve ter dado muitos gases, né? E aí agora você falando, eu me lembrei. Imagino que deve dar uma diarreia severa no bichinho. Dá uma diarreia, na verdade, não é nem uma diarreia tão severa. Muitas vezes a diarreia da giardia, ela é mais esverdeada, mais gosmenta, tipo uma diarreia de verminose também. Mas aí faz um exame, vê se a giardia trata para giardia. Para evitar isso, é água filtrada, por exemplo. Evitar que lamba a pocinha de água na rua, no chão, porque é um protozoário que pode estar na água. Hoje eu vi uma torneira, alguém postou no Instagram, é uma torneira que ela filtra. Você, tipo, coloca nessa torneira do tanque e a água ela já sai mais filtrada pro seu cão, né? Porque às vezes a gente não vai na cozinha encher no filtro, a gente vai encher no quintal. Achei muito boa a idea. Depois eu vou te mandar para você ver, eu não conhecia. Quanta coisa do mundo pet, né? A gente precisa ainda, de fato, conhecer. Eu pus um filtro na entrada da água na minha caixa d'água. Um filtro comprido, grande assim. Eu pus 2 dele, assim. A água que vem da rua para cair na minha caixa d'água passa por 2 filtros. Aí a gente já consegue manter um pouco mais limpa a água das torneiras também. Muito bom. E a água é importante não só para beber, né? A água do banho também. Às vezes você dá um banho no cachorro com uma água um pouco mais limpa. Principalmente cães que sofrem com problema de pele, né? Bull Terrier tem muito. Tem. Medicina preventiva. Você divide os cães entre porte grande e porte pequeno. Em relação à raça, tem raça que você tem que ter um cuidado específico, que você orienta diferente. Existe essa variedade, essa diversidade? Sim, não é uma receita de bolo, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter para a medicina preventiva de um cão de raça de um porte bem pequeno ou de um porte grande é diferente. Porte grande, ele precisa, às vezes, a ração super premium de um cachorro de porte grande, ela pode vir já com algumas coisas para articulação, tipo condroitina, glicosamina. A gente pode suplementar já com esses condroprotetores também. Tem o C2, que é manipulado até, eu tomo por conta de joelho. E os pets eu prescrevo bastante também, ajuda bastante a controlar, evitar que tenha algum problema articular. E se a gente faz isso, sabendo que o cão é de porte grande, que tem tendência a ter problema articular, e antes dele ter, a gente já começa a cuidar, tanto não deixar engordar, suplementar para a articulação ficar mais protegida, tudo isso a gente já está prevenindo um possível, ou pelo menos retardando, né? Porque eu falo que a gente não consegue prevenir muita coisa assim do desgaste natural da vida, mas a gente consegue retardar cada vez mais que alguns sintomas que não tem como evitar da idade demore mais para chegar. Isso é uma medicina preventiva para a gente fazer o que eu falei no início, ele vive mais tempo e de forma melhor. Muito bom você falar que não é uma receita de bolo, porque quando a gente fala de preventiva, parece que é algo amplo, né? Mas existe personalidade em cada atendimento ali, você vai precisar fazer conforme o... Até pelas raças, a gente sabe que tem algumas particularidades até de expectativa de vida. Um boxer, a expectativa de vida é 10 anos, por exemplo. Um poodle chega fácil a 18, 20 anos. Jura? Então, assim... sabendo disso, a gente consegue saber até a fase mais certa de fazer certos exames. Então, cada caso é um caso, cada pet é um pet, e a gente tem que ter a responsabilidade de trabalhar cada um de forma única.
Isso para mim é o principal. Bruno, quando a gente vai... É muito legal fazer adoção de cães, né? Eu adoro fazer essas campanhas, ajudo ONGs. E também tem quem gosta de um cão, né? De uma raça específica. E tá tudo bem também. A gente pode Sim. adotar ou adquirir um cãozinho. Eu acho que tem espaço para tudo, né? Quando você pega um cão de raça, que ele não vem de um canil com procedência, por exemplo. Esse cachorro ele chega para você com maiores dificuldades em relação às doenças comuns da raça. Você sente diferença quando o cão ele vem de um canil mais, como que eu posso dizer? Correto, que faz a segregação da matriz. Você sente essa diferença? Ah, tem muito desde sempre, assim, tipo, voltando no tempo de uma raça que não tá mais tão em alta, que é o pastor alemão. São lindos, O que né? tinha de canil que vendia pastor alemão que já vinha com displasia coxofemoral, eles sabiam e continuavam cruzando e nascia que é genético. Eles não se importavam da matriz ter, né? E consanguinidade, dentro de canil tem muito. Então, assim, o principal, se você for não for adotar, for comprar um pet, é ver bem a procedência desse canil, porque o mais correto mesmo seria só existisse canis de procedência confiável, né? Aquele que realmente não vai explorar aquele pet. Igual algumas cadelas que a cada cio coloca para cruzar e usa Então até triste, quando já tá né? quase velha e quando já não dá mais para colocar para cruzar, solta na rua, abandona. Isso Horrível ainda isso. acontece muito. Então isso é que a gente tem, isso acaba que atrapalha para quem cuida direito, né? Atrapalha para os canis que fazem o trabalho Sim. bacana, consciente, que tem veterinário cuidando, indicando o que tem que fazer, o que não pode, o que não pode, né? As medidas do canil, de tudo de como que vai ser feito, os partos, como que vai ser feito. Principalmente a procedência, né? Os pais, É, avós, pedigree. Nem digo só sobre a raça, sobre o padrão de raça, mas sobre a genética que está sendo colocada ali. Eu entendo isso como também medicina preventiva, né? Eu sou apaixonada por Bull Terrier. Eu vou ter um de cada cor ainda. Tô só esperando a gente mudar para a gente encher a casa de cachorro. E eles têm muitos problemas. E eu me lembro quando eu fui comprar Nala, eu tinha a opção de comprar, né, em um canil com preço, tipo, metade da metade do preço. Mas eu poderia ter o risco de ter, né, um cão albino, com surdez, problema renal, problemas graves de pele. E com essa seleção, né, de eu estudar, de eu questionar, de eu saber qual a procedência, eu consegui reduzir muitos problemas que a raça tem. E é normal, né? Cada raça, como você disse do pastor, ele também tem a displasia que é comum. Tem problema que tem muito problema cardíaco, tem outro que tem muito problema de pele, tem os Spitz, tem muita atopia e tem muito, como chama? Alopecia. Então eles têm, perde pelo e não nasce de jeito nenhum. Isso também é genético? Também é genético. A maioria dessas doenças de cães de raça, eles são muito genéticos, assim. Eles ficam peladinhos, né? Tem uns que ficam muito, tem outros que ficam só em algumas regiões. E é muito do Spitz, é difícil você ver isso em outras raças. Então, cada raça tem suas particularidades, né? Sobre pulga e carrapato, é importante a gente fazer o protocolo de um medicamento para isso. Com certeza, a medicina preventiva começa pegando desde a infância. Vacinação, vermifugação correta, controle de ectoparasitas, que é a pulga e o carrapato. Então aí tem que saber se é uma medicação mensal, trimestral, mas tem que estar sempre certinho mesmo, porque basta um carrapato contaminado ficar lá o tempo que precisa, que pode contaminar. E pulga transmite verminose também, então às vezes a gente vai... Isso é outra dica importante, às vezes você vê que está com pulga, ou acha que está com verme, faz a vermifugação e não sabe que está com pulga. Vai passar um pouco, vai estar reinfestado de verme, e você não sabe de onde que está vindo porque você já tratou, mas é a pulga. O cão coça com a boca, mordeu, comeu a pulga, ingeriu a pulga estava com o ovinho do verme, fez o ciclo começar tudo de novo. Então tem que tratar, deu vermífugo, pulga e carrapato tem que estar controlado também. Vermífugo também é para cães adultos. Cães adultos também. Cada 3 a 4 meses tem que fazer vermífugo. Mentira. E antipulga e carrapato. Gente, e eu achando que eu cuido bem do meu cachorro. A cada 3 a 4 meses, tem lugar que fala de 3 em 3, tem lugar a 4 meses.
Se não tiver um desafio grande, não é um cão que fica em rua, que vai pra rua brincar, que vai em quintal, pracinha, essas coisas. Se faz isso tudo, a cada 3 meses é bom vermifugar e sempre mantendo o controle de pulga e carrapato também. Muito bom. Eu vou passar na Drogavet amanhã para comprar um medicamento de pulga e carrapato, porque lá a gente consegue comprar com o peso ideal do nosso pet. Quando eu vou na farmácia, né, pet no caso, o medicamento ele vai vir para quilos específicos, né? A gente precisa se enquadrar dentro do que o medicamento fornece. E às vezes eu dou uma dosagem menor ou eu dou uma superdosagem. E lá eles fazem com o peso ideal da Nala. Adorei a ideia. Você sabe que eu não sabia que a Drogavet fazia para pulga e carrapato? Sério? Eu não sabia, não. É bom saber. Porque realmente a medicação manipulada, para mim, a maior vantagem dela é isso que você falou. A gente consegue personalizar pro peso certo. E não precisa nem dar mais, nem correr risco de dar menos, nem quebrar comprimido, nem nada disso, né? Então, quebrar comprimido é chato, né? Até porque tem alguns tipos que não pode ser quebrado e muita gente quebra, né? Assim, a gente não sabe bem a diferença, os tutores não sabem bem a diferença de uma drágia, de um comprimido, às vezes abre cápsula, quebra uma drágia. Drágia não é para quebrar, não pode cortar no meio. O comprimido que já não vem sulcado também não pode quebrar no meio, porque você não sabe a porção da medicação que tá dando. O manipulado já não tem isso, né? Você vai com o peso do seu pet, já faz ali. E aquela loucura que é para administrar o medicamento? Segura o cachorro pelas pernas, alguém vem, abre a boca, coloca o medicamento, ele sai sacudindo, cospe. Nossa, tô fora dessa vida. Nunca mais. A Drogavet revolucionou a história de medicamentos com a Nala. Mas aí eu converso muito com a minha equipe veterinária e a gente fala muito isso. A gente tem que facilitar a vida do tutor se a gente quer que o plano de tratamento seja cumprido da forma certa. Então, se a gente quer que tenha um tratamento adequado, não adianta eu passar aquela receita padrão ouro, de livro, tudo correto, se o tutor não vai conseguir dar essa medicação no dia a dia dele depois que for para casa. Então, o veterinário tem que pensar nisso antes de fazer receita e, para isso, facilita muito a manipulação, que aí você consegue fazer de forma que fique mais fácil realmente e que o tutor realmente vai cumprir o plano de tratamento prescrito. Numa consulta eu sempre pergunto, pode manipular? Bruno, sobre banhos, eu sei que você é veterinário, não está muito aí, né, dentro da sua linha, mas existe uma polêmica também de banho, né? É toda semana, não é toda semana? Uma parte que eu realmente não sei se eu tô tão atualizado, mas eu vou falar com a minha experiência de veterinário. Banho, quanto menos, melhor. Assim, porque a gente realmente exagera no banho. Tem tutores que dão banho 2 vezes na semana no pet, e isso vai tirando a proteção da pele. Eu percebo que cães que tomam muito banho têm até mais cheiro. Fica com mais murrinha de cachorro do que os que tomam banho uma vez no mês. Verdade. De 15 em 15, ou até uma vez por semana, mas um banho mais tranquilo, porque fica muito dentro de casa, aí acaba precisando tomar mais banho, ou porque o pelo embola. Então tem as particularidades também, mas a não ser que seja um banho prescrito por médico veterinário para tratar algum problema de pele, que aí às vezes a gente passa 3 vezes na semana, pode até passar todo dia, dependendo do produto que está sendo usado, mas não sendo isso, o banho do dia a dia, o ideal é que seja aí a cada 15 dias, uma vez no mês, dependendo do desafio também que esse pet tem. Então, de novo, volta. Nada é receita de bolo, a gente está lidando com vidas. E aí a gente tem que entender qual é o desafio que aquele pet tem no dia a dia dele, qual é o estilo de vida, onde que ele fica. Aí é todo um pensamento que a gente tem que ter. Não pode querer ter animal em casa e não querer que tenha cheiro de animal em casa. Não existe. Né? Aí compra aqueles produtos com cheiro fortíssimo. Que eles também não gostam, né, Bruno? Eles odeiam. Os cães, por exemplo, eles têm em média um olfato 600 vezes mais sensíveis do que o nosso. Então, quando a gente entra numa casa que o cheiro do perfume que passou no chão a gente sente forte, pro pet tá insuportável. Quando eu tinha banho e tosa na clínica, no início da clínica, eu lembro que às vezes eu levava o cachorro na casa depois do banho, quando colocava no chão, a primeira coisa que ele fazia era ficar se esfregando no chão. Pra tentar ele tá tentando tirar aquele excesso de cheiro, perfume, que dá banho, depois espirrar perfume no cachorro. Isso é uma maldade tão grande. Né? Lá em casa os banhos são só para eventos.
Ela Isso. fica 2 a 3 meses sem tomar banho e vou te falar, não fede. Não, não. E assim, se você tá com muito receio, tem lencinho umedecido, pode usar em algumas regiões, na patinha, debaixo dos bracinhos, para fazer aquela higiene básica, mas assim, o cão e o gato, eles têm lá suas particularidades que têm que ser respeitadas, né? Sim. Escovação de dentes faz parte da medicina preventiva? Faz. Isso eu sei que faz, mas eu sei quanto é difícil. É. E o que eu acho é o seguinte: se a gente vai fazer uma vez ou outra, aí não vai resolver. É igual pra gente se a gente escovasse nosso dente uma vez na semana. Não vai ser o que vai evitar que a gente tenha cárie ou qualquer problema dentário. Então o que a gente tem que fazer é ou cria o hábito desde filhote, e depois que comeu, sempre depois que comeu, vai escovar os dentinhos, ou vai fazer a medicina preventiva da limpeza dos dentes no veterinário. Leva para avaliação, vê se já está com placa de tártaro, essas coisas, faz os exames necessários, que já aproveita, já vira um check-up, e estando tudo ok, parte para fazer a remoção do tártaro com ultrassom dentário, polimento, de uma forma certa, que vai subgengival. Os aparelhos que a gente usa é ultrassom dentário, que já é igual para os dentistas humanos, né? Então, isso é uma prevenção melhor, assim, porque eu sei que a escovação diária é difícil. É chato. Mas lembrar, não chegar no veterinário quando o dente já está amarelo, com aquelas placas pretas já na lateral, fazer a limpeza remoção do tártaro, das placas bacterianas, cada 6 meses depois de um animal adulto, é o recomendado também. Aí eles têm que estar dormindo pro procedimento. Tem que estar dormindo. É uma anestesia levinha? Hoje em dia, tecnologias, medicações para anestesia, eu falo muito isso quando eu vejo a anestesista veterinária que vai sempre lá na clínica, e eu fazendo a cirurgia, vendo ela anestesiando, o equipamento que eu não tinha. Eu estou formado há 18 anos, mas vou falar, a clínica tem 17. Há 8, 10 anos atrás, eu nem sonhava em imaginar que no meu centro cirúrgico ia ter uma anestesista veterinária com tanto equipamento, com um monitor vendo tudo quanto é coisa, pressão arterial o tempo inteiro, o eletro dali o tempo inteiro, um monte de parâmetros que eu olho e falo. Então, assim, tá muito mais seguro e ainda melhor, porque o tártaro não é só a estética do dente preto, amarelado e nem o mau hálito. O tártaro são placas de bactéria que pode ir por via sublingual e causar problemas sérios do coração e renal. Então, assim, tem doenças graves, renais e cardíacas, que são ocasionadas por conta de não ter feito uma medicina preventiva oral. Adequada. Nossa, Bruno, quanta informação importante. Confesso que muita coisa eu não sabia. Tá vendo? E olha como você é uma tutora preocupada. A Nala nunca fez uma limpeza e ela tem os dentinhos feios. Ela quebrou... É o medo da anestesia? Ela já fez 5 cirurgias. 6. Fácil não. Não veio com nenhum problema do canil, né? A matriz é ótima, mas ela conseguiu aprontar a vida inteira. Bruno, a Nala quebrou 2 dentes com brinquedos. Sabe esses brinquedos duros para o cachorro roer? Sei. Quebrou o dentinho dela. Isso é comum? Você recomenda esses brinquedos? Ela é uma raça que a gente já recomenda mais brinquedos mais brutos, porque ela é muito forte e ela precisa gastar essa energia que ela tem. Então, assim, eu não sei se teria alguma coisa mais adequada para evitar que quebre o dente. E até esses dentes que quebraram, tem que ver se quebrou inteiro, se quebrou metade, se está aparecendo polpa do dente. Isso pode estar incomodando ela? Pode estar incomodando. Os cães, principalmente da raça dela, são bastante resistentes para dor, então eles se adaptam muito bem, mas não significa que não está doendo. Imagina você com um dente quebrado. Dependendo de onde está quebrado, ela pode ter se adaptado para o alimento passar direto, não esbarrar ali, porque se esbarrar dói, e você nunca vai saber disso. Então seria interessante investigar mais para ver se esse dente quebrado está causando algum problema para ela ou não. E voltando aos brinquedos, adaptar para alguma coisa que reduza a possibilidade de quebrar o dente, mas ela precisa de brincadeiras que exijam mais dela. Então tem que ter um gasto calórico maior. É difícil gastar caloria de um Bull Terrier. É difícil conciliar, né? Essa brutalidade com essa fragilidade. Pois né? Exatamente isso. São de cristais. Olha, o que eu vou fazer essa semana é levar a Nala para uma consulta
de medicina preventiva. Muita coisa a gente precisa atualizar. Cartão de vacina, limpeza dentária. E foram ótimas as dicas, acredito que para mim, para todo mundo que está assistindo a gente, porque eles precisam, né? Não é só amor, não é só comida, não é só cafuné. Eles têm necessidades específicas, a gente não pode esquecer disso, né? Sim, eu acho que é uma responsabilidade tanto do médico veterinário de passar todas as informações ou o máximo de informações, que muita coisa o veterinário não passa porque é óbvio para ele. Só que o óbvio precisa ser dito, né? Isso é uma máxima que tem que ser levada a sério. Então a gente como médico veterinário, isso é outra coisa que eu falo com a minha equipe, que se algum pet adoece de alguma coisa que seria prevenida e que a gente não passou essa informação, quem deixou esse pet adoecer foi a gente. A gente tem a responsabilidade com isso. Então a gente precisa realmente educar o máximo possível. Então falar de medicina preventiva aqui hoje, para mim, é muito importante. Não é o tema que eu mais falo, mas é um tema que eu acho muito importante, que eu venho já há alguns anos batendo na tecla. Eu não quero que a minha clínica, por exemplo, se transforme numa clínica de urgência e emergência, de casos graves, de alta e média complexidade. Eu prefiro muito mais tratar a saúde do que tratar a doença. Muito bom. Obrigada, Bruno, pela sua presença. Eu que agradeço. Quero você de volta para a gente tratar outros temas. A gente tem muita coisa para falar, hein? É só chamar que eu venho. Então tá bom. Obrigada. Nada.